pastor. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Como o pastor disse, a gente está cooperando com a igreja nesse tempo, né? O pastor sempre que nos requisita para que a gente possa estar aqui trazendo a palavra de Deus, e assim a gente faz, buscando sempre a direção de Deus para aquilo que Ele quer que a gente ministre à igreja. E pela manhã nós falamos um pouco sobre a importância, né, de ter Cristo como centro da mensagem, e Deus ministrou muito ao nosso coração, particularmente ao meu coração. Espero que Deus tenha falado ao coração da igreja. E nessa noite eu quero tratar de um tema com os irmãos, um tema onde a gente vê dentro da nossa realidade como servo de Deus, a nossa caminhada com Deus. A nossa vida ela é muito pautada em resultados. A nossa vida ela é pautada em resultados. A gente justamente procura sempre querer fazer o melhor, seja na nossa vida secular, né? Seja na nossa realidade eclesiástica, e sempre a gente tem procurado ter um melhor resultado naquilo que fazemos. A igreja pós-moderna, ou a igreja moderna que a gente vive hoje, é uma igreja pragmática. A igreja é pragmática. A igreja vive em função de resultados. A igreja vive em função de resultados. A igreja precisa produzir resultados. Só que nem sempre alguns lidam bem com esse tipo de coisa, né? Muitos têm a dificuldade, às vezes, de viver uma cobrança, seja na realidade da comunidade de fé, seja lá fora, na sua vida secular. A gente procura em Deus a orientação certa para procurar entender aquilo que Ele quer para cada um de nós. Certa vez, eu conversando com um pastor amigo, que ele é pastor ali no Espírito Santo, e ele conversava comigo agora há pouco tempo, e ele falou que recebeu um pastor, membro lá na sua igreja. E esse pastor veio de uma outra igreja, uma igreja que inclusive a matriz é aqui no Rio de Janeiro. E esse pastor, ele falou, o pastor pergunta a ele por que ele estava migrando para a igreja lá, né? E ele fala: pastor, eu tive uma grande decepção na igreja onde eu era pastor, onde eu auxiliava parte do ministério da igreja. Aquela igreja, ela tinha cultos semanalmente, e todo dia era um culto específico para cada área que eles determinavam. Culto da libertação, culto da cura, culto disso, culto daquilo, como se Jesus marcasse dia para agir. Isso é uma interna ignorância bíblica, isso. Jesus, ele não marca hora, Jesus não marca dia, Jesus não marca tempo para curar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura aonde Ele quiser que ele seja curado, Ele cura. Mas em si, esse pastor a igreja é visitada pelo presidente dessa igreja aqui no Rio de Janeiro, a matriz, e ali ele é perguntado por que no dia que ele está à frente do trabalho da igreja, a igreja não está dando resultado. Está fraco o resultado. Nós vamos ter que mudar o seu dia. O senhor não vai mais poder conduzir esse dia da semana no culto. Igreja pragmática, igreja que busca resultados. Uns buscam resultados financeiros. E isso é muito difícil, às vezes, na nossa caminhada. Você lidar com certas pressões, ela vai te levar a desistir, muitas das vezes a desistir. Eu quero compartilhar com a igreja nessa noite a história de um homem, um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus que ele, não diferentemente do que eu preguei de manhã, mas dessa maneira ele está presencialmente diante de Jesus. Jesus ainda estava no seu ministério terreno aqui na terra, e ele está presente com Jesus. E esse homem, ele era um pescador, e ele tem uma noite frustrada. Ele trabalha a noite toda e nada acontece na vida dele. Nada acontece. O propósito dele pescar, dele agariar
uma grande quantidade de peixe não acontece. E ele se depõe com Jesus, ele se depara com Jesus. E eu quero explorar algumas orientações, alguns exemplos desse texto para aplicar na nossa vida hoje, no tempo chamado hoje. Porque muitas das vezes nós vamos passar, ou já passamos, por algumas atividades da nossa caminhada cristã, aonde por muito menos nós temos desistido de prosseguir. Crentes que têm estado com a sua vida estagnada, a sua vida parada, por não conseguir obter o resultado que ele achava que tinha como conseguir. E aí esse texto está inserido lá no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia, por favor. É a história de Pedro, a grande pesca. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Mais uma vez, a minha Bíblia ela é revista e corrigida, Almeida, revista e corrigida, e a gente vai estar lendo esse texto, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Diz assim na minha versão: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o do Simão, pediu-lhe que abastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-se ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e romperam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E a gente vê aqui que esta era a segunda vez que Jesus chamou os discípulos para seguirem depois do primeiro chamado, que está lá em Mateus capítulo 4, 18 e 22. Já havia tido um chamado. Jesus já havia chamado aqueles pescadores para o seguirem e caminharem com ele. E aqueles pescadores, eles voltam para a sua profissão e eles acompanham Jesus de longe, eles estão vendo o que Jesus tem operado nas sinagogas, o que Jesus tem operado através de cura, através de expulsar demônio de pessoas. Mas aqueles homens, eles prosseguem na sua profissão, eles não abandonam de vez aquilo que o Senhor o haviam já convidado para que eles deixassem, né, que eles viessem a seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa mais do que conhecê-lo como Salvador. Devemos deixar o nosso passado para trás e confiar o nosso futuro, comprometendo-nos com Ele. Esses discípulos, eles entendem que eles não deveriam abandonar de vez a sua profissão. Eles seguiam Jesus de longe, alguns de mais perto, outros um pouco de longe, mas eram chamados por Jesus, foram escolhidos por Jesus. Só que numa caminhada, a sua pesca, naquilo que eles faziam, eles não tiveram o êxito que eles esperavam. E aí eles têm um encontro de novo, pessoal, com Jesus. Sabe, meus irmãos, o que a gente entende que na nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus, não estou dizendo aqui para que você abandone a sua profissão, deixe de fazer o que você tem que fazer, não é isso. Mas quando Jesus nos chama para andar com Ele, precisamos ter a sensibilidade daquilo que Ele quer para mim, daquilo que Ele quer para você,
o que Ele tem de projeto na minha vida e na sua vida. Alguns detalhes que a gente pode ver lá no primeiro versículo, do 1 ao 4, é que a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ela pode significar a palavra que provém de Deus ou a palavra que conta acerca de Deus. O texto vai dizer que eles apertavam Jesus, a multidão apertava Jesus, eles queriam ouvir de Jesus. E Jesus, ele pega o barco, o texto vai dizer que tinham 2 barcos. Um era o barco de Simão Pedro, e ele entra no barco de Simão Pedro, ele pede para afastar um pouco, e ele começa a ensinar a população ali, aquele povo, aquela multidão, o que ele precisava ensinar. E esse ensinamento é justamente o que João, no capítulo 14, do verso 10, vai dizer: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, ele não falava de si mesmo. Jesus falava do ensinamento que o Pai ministrava no seu coração. A grande verdade é que a gente vive um tempo que a gente quer ouvir, mas nem sempre ouvimos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Porque ouvimos de tudo, um pouco de tudo, mas quando nós desviamos os nossos ouvidos da voz de Deus, nós começamos a atravessar dificuldades na nossa caminhada. Aquele povo, eles apertam a Jesus, eles querem ouvir de Jesus, eles precisavam ouvir de Jesus. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês, é evidências de que circunstâncias, elas não podem alterar as promessas de Deus. Circunstâncias não podem alterar as promessas de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, as circunstâncias que passamos, elas têm ofuscado a nossa fé, ela tem nos tentado deixar de lado, tem tentado nos deixar à margem da verdade. E você viver à margem da verdade é você não contemplar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus é na sua essência. E Deus é amor. Deus é amor. E sabe, se você ama a Deus, você é conhecido de Deus. Se você ama a Deus, você é conhecido de Deus. Mas para você ser conhecido de Deus, você precisa amar a Deus. Mas pastor, eu amo a Deus, mas de que maneira você ama a Deus? É de lábios que profere isso? Ou a sua vida ela reflete isso, do teu amor por Deus? Só somos conhecidos de Deus, meus irmãos, quando nós amamos a Deus. Tem uma conhecida que ela está com câncer, e ela vive momentos difíceis na vida dela. Ela não é uma serva de Deus que serve ao Deus que nós servimos, porque ela está em outra denominação e que descaracteriza o senhorio de Cristo. Eles adoram outros deuses, eles adoram outros santos, e isso é complicado. Jesus vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém, a glória é minha. E essa irmã é muito querida, ela. E eu falei para ela o seguinte: olha, se você amar a Deus, você vai ser conhecida por Ele. E sabe, meus irmãos, quem é conhecido por Deus é tratado por Ele. Quem é conhecido de Deus é cuidado por Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não é conhecido por Deus. Sabe por que você não é conhecido por Deus? Porque você não ama a esse Deus que nós estamos pregando nessa noite. Nós estamos pregando um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está no meio de nós, meus irmãos. Ele está no meio de nós. Ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de você, mas eu preciso amar a esse Deus. Ah, pastor, eu amo esse Deus. Nós falamos de um grupo religioso de manhã que estava na festa de Pentecostes, religiosos, mas que não amavam a Deus ainda. Quantos religiosos, meus irmãos, não amam a Deus? Não amam a Deus na sua essência. E por isso, essa pessoa ela não é conhecida por Deus. Nós olhamos na história da Bíblia, aqueles que eram conhecidos por Deus, o que Deus operou, o que Jesus operou na vida dessas pessoas, os milagres que Jesus operou. Não temas, crê somente. Essa é a palavra que Jesus tinha.
Um dos fatos que a gente vê na Bíblia é o relato da filha de Jairo. Jairo, a filha dele, estava praticamente morta. E Jairo recorre a Jesus. Jesus sabe que Jesus ia passar por ali. E ele vai a Jesus. E tem um determinado tempo onde os amigos de Jairo chegam para ele e falam assim: olha, não oportuna mais o mestre, a sua filha está morta. E sabe, meus irmãos, quantas das vezes a gente precisa receber aquele olhar de Cristo como Jairo recebeu. E ele fala o seguinte: olha, não temas, crer somente. Não temas, crer somente. Sabe, nas nossas adversidades, a gente precisa ser conhecido por Deus. Porque se a gente não for conhecido por Deus, grandes dificuldades a gente vai passar na nossa vida. Eu estou preparando um sermão, meus irmãos, que fala sobre poupança espiritual. Se Deus permitir, eu ainda vou pregar esse sermão aqui na igreja. Um sermão que fala sobre poupança espiritual. Pensamos em poupança, é saudável você pensar no futuro, mas e a sua poupança espiritual? Você tem feito uma poupança espiritual? Você tem procurado viver uma vida de retidão diante de Deus? Você tem procurado buscar a Deus como Ele deve ser achado? Pastor, como Deus deve ser achado na minha vida? Deus deve ser achado na minha vida e na sua vida, meu irmão, diariamente. Diariamente. O texto vai nos falar de uma primeira evidência, que as circunstâncias, elas não alteram as promessas de Deus. Está lá no versículo 4, quando acabou de ensinar, disse a Simão: volta para o mal alto. Cristo quer operar, meu Deus, coisas grandes em nossa vida, quando estivermos no mais profundo relacionamento com Ele. Não no coletivo, mas no pessoal. Quando acabou de falar, ele vai dizer para Pedro, ele acaba de ensinar para aquela multidão, e ele fala: Pedro, volta ao mar alto. Sabe, meus irmãos, eu costumo dizer que Deus, Ele não nos trata no coletivo. Deus não nos trata. Nós estamos aqui num culto coletivo. É saudável o culto coletivo, nós adorarmos Deus juntos, buscar a Deus juntos, sim. Mas a gente aprende, à luz desse texto, que Jesus ele está ensinando a multidão. Mas com Pedro, ele fala: vai para o mar alto, volta para o fundo. E sabe, meus irmãos, é lá no fundo, é no pessoal, é na nossa intimidade que Deus quer trabalhar conosco. É na nossa intimidade, é no pessoal que Deus quer trabalhar conosco. Pedro, ele não entende aquilo, se ele está ali participando com Jesus, ele está escutando os ensinamentos. Por que Jesus chama ele para um lugar em particular? Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus quer te chamar para um lugar particular essa noite. Jesus quer falar contigo em particular. Jesus ele quer te ensinar, ele quer ministrar o teu coração em particular. O culto, é bom estar no culto, juntos estarmos louvando a Deus. É bom ser aluno da EBD, aprendemos muito. É bom estarmos nas células, é bom estarmos no culto de oração, mas isso não é relacionamento pessoal com o Pai. Isso não é relacionamento pessoal com o Pai. O relacionamento pessoal com o Pai é na intimidade que você aprende com Ele, é no individual que você aprende com Ele, é naquele momento onde você está a sós com com o Pai, que nem Vânia pode estar perto, porque eu quero abrir o meu coração para Ele. Vânia não pode estar perto de mim, porque eu tenho necessidades pessoais, eu tenho carências emocionais, e eu preciso rasgar o meu coração diante de Deus e colocar para Ele: Senhor, ajuda-me, fortalece-me, sustenta-me. É isso que Deus queria falar para Pedro. Pedro, pega o barco e vai para o alto. É no alto, é lá no fundo que eu quero te tratar. Sabe, meus irmãos, a grande deficiência que nós vemos hoje na igreja evangélica é crentes rasos, crentes que não buscam intimidade com Deus. Primeira adversidade que vem, se abala, se desespera. Eu vou morrer, eu vou sucumbir, o meu casamento vai acabar. Em nome de Jesus, procura um relacionamento mais fundo com Deus, mais pessoal com Deus. É isso que o texto vai nos ensinar. Ele vai falar isso para Pedro: Pedro,
Eu estou ensinando aqui no culto, mas é lá no teu quarto que eu quero trabalhar com você, Pedro. É lá no teu quarto, é a sós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao Pai, que em secreto Ele vai te responder. É em secreto, meus irmãos. Não é no coletivo, não. O coletivo é bom a gente adorarmos a Deus, a gente aprender na escola bíblica dominical. Mas se for só isso, vai ser só aquele momento. Certa vez fizeram uma pesquisa e foi perguntado a um grupo de pessoas de uma grande igreja, ficaram lá do lado de fora, fizeram uma pesquisa, eles participaram do culto, teve culto, acabou o culto e ficou uma pessoa lá do lado de fora, de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro, e aí perguntaram qual foi o texto que o pastor pregou. Meus irmãos, menos de 5% sabia qual era o texto que o pastor pregou. Menos de 5%. Uma igreja com mais de 3 mil membros. Menos de 5% sabia qual foi o texto pregado naquela noite. Vocês entendem por que o coletivo, ele não edifica? O coletivo não edifica, meus irmãos. O pessoal edifica. A vida com Deus, a particularidade sua com Deus que edifica. O seu contato pessoal com Deus que edifica. É isso que te vai trazer sustento, é isso que vai te... A segunda está no verso 4 ao verso 6, são as evidências do poder de Cristo. Lançai as vossas redes para pescar. Senhor, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, meus irmãos, sobre tua palavra, que Pedro quis dizer para Jesus, foi o seguinte: contra o improvável eu vou lançar a rede. Segundo aqueles que pescam, à noite é melhor horário para se fazer a pescaria. Pedro passa a noite toda pescando e nada é apanhado, nada é pescado. Mas Jesus chama ele para o fundo, para o alto, na intimidade, num relacionamento pessoal. E Jesus vai dizer para ele: Pedro, lança as redes, lança as redes. E ele olha para Jesus e ele vai dizer: Senhor, sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, irmãos, igrejas, o que eu aprendo com isso nessa noite é, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis àquilo que eu estou vivendo, sob a orientação de Deus, sob a direção de Deus, o impossível pode se tornar possível. Pode se tornar possível, porque é Jesus que está mandando, é Jesus que está ministrando no meu coração, é Jesus que está ministrando. Não é homem nenhum, eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tem poder de fazer coisas impossíveis. E Pedro, ele não entende, mas ele vai dizer: Senhor, sobre tua palavra, Senhor, sobre tua ordem, Senhor Deus, eu vou lançar a rede. Sabe, meus irmãos, nas nossas lutas que passamos, muitas das vezes, seja na nossa vida profissional, seja no relacionamento conjugal, o que Deus quer ministrar para você e para mim nessa noite é que Ele está disposto a nos ajudar a prosseguir a nossa caminhada. Ele está disposto a caminhar conosco e Ele está dizendo: lança a tua rede, sobre tua palavra eu vou lançar a tua rede, Senhor. Alguns crentes têm vivido uma vida estagnada, o desânimo tem tomado conta de muitos. Às vezes você conversa com o irmão, com a irmã, e fala assim: irmão, tem sentido a tua falta na igreja, pastor, estou desanimado, pastor. Estou desanimado. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, sobre a palavra de Jesus Cristo: lança a tua rede, lança a tua rede, volte. É o que Jesus está falando para Pedro: Pedro, você trabalhou a noite toda, o seu trabalho foi em vão, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Porque eu não estava contigo no seu barco. Meus irmãos, muitos crentes têm andado distante de Jesus. O barco da sua vida está sem a presença do Pai.
o barco da sua vida está sem a presença do Pai. E quando o nosso barco da nossa vida, meus irmãos, está sem a presença do Pai, quero dizer para você, em nome de Jesus, que o seu barco está à deriva. O seu barco está à deriva. A minha oração nessa noite, meu irmão, minha irmã, Igreja Batista da Água Branca, é que se Jesus não está no teu barco, clame a Ele nessa noite. Clame a Ele nessa noite. Senhor, volte ao meu barco, Senhor Deus. Volte ao meu barco. Porque quando Jesus está no nosso barco, meus irmãos, o nosso barco não fica à deriva. O nosso barco não fica à deriva. Para onde o vento quer nos levar, o vento vai nos levar. Com Jesus, não. Com Jesus, o nosso barco vai prosseguir em caminhos firmes, sabe? Mas Pedro, ele não conseguia entender isso. Pedro estava olhando por um outro prisma. Pedro volta para a praia, o texto vai dizer que eles estão lavando a rede. Era um costume dos pescadores, quando voltassem para a praia, depois da pesca, tinham que lavar o material para preparar para um novo dia. Mas Jesus não esperou um novo dia para levar Pedro para o fundo. Jesus falou: Pedro, vamos ao fundo. Vamos ao fundo, não vamos esperar tantas horas, não vamos esperar chegar o outro dia à noite para nós irmos lá para o fundo. Não, você vai agora comigo. Sabe por quê, Pedro? Porque eu estou no barco com você. Eu estou no barco com você. E Pedro leva justamente Jesus com ele, e ele com Jesus, e ali ele fala isso sobre a tua palavra. Eu vou lançar rede sobre a tua palavra, contra o improvável, o desânimo, a desesperança, a referência negativa, pois a noite era considerado o melhor período para a pesca. E a gente vê ainda no verso 6, fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe. Pedro conhecia a pesca e, portanto, sabia o que significava aquela grande quantidade de peixes. Ele não poderia ser explicado dentro dos conceitos usuais da pesca. Pedro sabia que ali tinha um toque divino. Dentro do conceito da pesca, Pedro entendia que aquilo era improvável aquilo acontecer. Deles pegarem tantos peixes quando uma noite anterior nada pegaram. Mas existe ainda uma terceira consciência que vai trazer a Pedro, que ele vai dizer o seguinte, uma consciência do perdão, do pecado e do perdão. No verso 7 ele vai dizer: e foram, encheram ambos os barcos. No verso 8 vai dizer: prostrou-se aos pés de Jesus. E ele vai dizer: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Naquele momento Pedro compreende apenas que Deus está agindo através de Jesus Cristo. Pedro, ele vai ver que aquilo que acontece naquela pesca é algo sobrenatural. Havia ali o mover de Deus para que aquilo acontecesse. E sabe, meus irmãos, Pedro, ele reconhece que ele é um pecador, e ele reconhece que ele não é digno de estar diante de Cristo. E aí Pedro, ele vai fazer justamente essa declaração: afasta de mim, eu não sou digno de estar diante da tua presença. Sabe, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus, as circunstâncias, elas vão ser mudadas na nossa vida. A grande verdade, meus irmãos, que nós estamos vivendo o tempo do esquecimento, não do esquecimento cognitivo. Nós estamos esquecendo de quem realmente é Cristo. De quem realmente é Cristo. Nós esquecemos dos atributos de Cristo na nossa vida. Nós esquecemos dos atributos de Cristo. Vivemos um tempo onde as informações estão sendo dadas, mas informações que não dizem quem é Cristo na sua essência. Quem é Cristo para você? Talvez você ache que Cristo é o seu Salvador. Sim, Ele é o seu Salvador, mas Cristo também deve ser o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida. Muitos não querem Cristo como Senhor da sua vida. Não, eu só não quero ir para o inferno. O inferno eu não quero ir, pastor. Eu quero ir para o céu, eu quero estar lá nas ruas de ouro, como dizem que vai ter a rua de ouro lá. Eu quero estar diante da presença do Pai, eu quero adorar junto com os anjos, eu quero glorificar a Deus face a face. Sim, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas antes disso, você precisa entender que Cristo precisa ser o Senhor da sua vida,
porque senão nada disso vai acontecer na sua vida. Você está totalmente equivocado, enganado, se você não quer Cristo como Senhor da sua vida. Quando Cristo é o Senhor da nossa vida, a nossa perspectiva de eternidade, ela muda. A nossa perspectiva de eternidade muda, porque nós vamos mudar o nosso estilo de vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. Isso vai acontecer quando Cristo se torna o Senhor da nossa vida. Pedro, ele vê justamente isso, que ele entende que ele tinha que fugir da presença de Cristo naquele momento. Sabe, meus irmãos, os 2 discípulos de Emaús, quando Cristo é crucificado, Cristo havia dito para eles que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Mas aqueles 2 discípulos de Emaús, eles tentam se afastar, ir para um local distante, ele foge da presença, daquilo tudo que estava acontecendo. E eles a caminham, eles têm a presença de Jesus ao lado deles, mas eles não reconhecem Jesus. Eles não entendem que é Jesus que está caminhando lado a lado com eles. Em um determinado tempo, quando chegam já no final da caminhada, ele fala um para o outro, olha, o que ele falava abrasava o meu coração. Eles entenderam que era Cristo que estava caminhando com eles. E eles voltam para os juntos dos seus. Sabe, Pedro, ele tenta fugir. Ele fala para Cristo, aparta de mim, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. Nós não temos como fugir da presença do Senhor, meus irmãos. Nós não temos como fugir da presença do Senhor. Nós precisamos entender isso. Mas naquele momento, Pedro compreende apenas que Deus estava agindo através da pessoa de Jesus Cristo. Não temos como fugir da presença dele. Isaías, lá no capítulo 6, tem uma experiência parecida com isso, lá no verso 5. Ele vai dizer, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios. Pedro tem essa mesma sensação, mas ele não tem como fugir justamente da presença de Cristo. A quarta evidência que a gente vê, meus irmãos, que as circunstâncias, elas não podem impedir as promessas de Deus na nossa vida. Está lá no verso 9, verso 10, que vai dizer a decisão de seguir a Cristo em segurança. No verso 9, eles são o espanto se apoderou deles por causa da grande pesca. Eles estão apavorados de colher, de pescar tantos peixes. Mas no verso 10, Jesus vai dizer, e disse Jesus a Simão, não temas agora, daqui em diante será pescadores de homens. Daqui em diante será pescador de homens. Meus irmãos, Cristo é mestre, Senhor, Salvador e amigo. João, no seu Evangelho, no capítulo 15, no verso 14, ele vai dizer, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu mando. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu mando. Sai do raso, vamos ao fundo, lance as redes. Você quer ser amigo de Cristo, você precisa fazer o que Ele manda. Ele chega para Pedro, ele vai dizer literalmente, Pedro, você quer ser meu amigo, Pedro? Faça o que eu mando, Pedro. Volte ao fundo, lance a rede. Sabe, meus irmãos, o que a gente aprende com esse texto é justamente isso, é que as dificuldades, por mais que a gente passe dificuldade, as circunstâncias da nossa vida, elas não podem afastar as promessas de Deus de nós. Não pode. Não pode. Se tem promessa de Deus na sua vida, meus irmãos, não permita que as circunstâncias venham atrapalhar esses sonhos que você tem nutrido no coração. Certa vez, um pastor, amigo meu e do pastor Denilson, em comum, ele me conta que ele assume uma igreja com 12 membros, uma igreja grande. E ele fala que era muito complicado, ele chegava às vezes lá, o culto era ele, a mulher e os 2 filhos. E aquilo batia forte no coração dele. E ele falava, Deus, e aí, Deus? E ele sempre falava, Deus falava com ele, prossegue, prossegue. Ele completou 10 anos agora de ministério. Eu ia até pregar nesses 10 anos de ministério dele, mas houve um acidente com a sua esposa e esse culto foi adiado. Hoje a igreja tem mais de 120 membros, meus irmãos.
mais de 120 membros. Ele chegou naquela igreja com 12 membros. O improvável, meu Deus, circunstâncias, elas tentam frustrar o plano de Deus na nossa vida, tenta frustrar as promessas de Deus na nossa vida. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, igreja, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Não permita que as circunstâncias frustrem os seus sonhos, porque as promessas de Deus, elas vão acontecer. Deus não é homem que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas muitas das vezes as circunstâncias, elas nos levam à incredulidade. As circunstâncias nos levam à incredulidade. Há uma promessa para o casal, quando ele está diante ali do pastor, daquele que celebra a cerimônia do casamento, e vai dizer até que a morte os separem. Mas sabe, no decorrer da caminhada, do relacionamento, coisas acontecem, e aconteceu no meu casamento, e acontece no casamento de cada um que está aqui nessa noite. Circunstâncias que às vezes tentam nos levar a desistir de caminhar, circunstâncias que muitas das vezes nos levam a desistir de prosseguir. Mas eu quero dizer para você, família, nessa noite, circunstâncias não podem frustrar os planos de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Não pode frustrar. Eu tenho 2 filhos que estão afastados do Evangelho. Muitas das vezes eu choro diante de Deus, mas Deus já ministrou no meu coração. Não permita que as circunstâncias frustrem as promessas que eu tenho para a sua casa. Não, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo disso, aonde muitas das vezes a culpa, ela toma conta da nossa vida. A culpa tem destruído pessoas, Em nome de Jesus, não permita que essas circunstâncias que você vive nesse tempo na sua vida frustrem as promessas de Deus na sua casa, as promessas de Deus na sua vida, as promessas de Deus no seu ministério. Pastor, eu tenho um chamado, pastor. Eu já estive caminhando, mas as circunstâncias, pastor, me levou a me afastar, a tirar desse propósito. Eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer em nome de Jesus, não permita que circunstâncias afastem as promessas de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele sabe, meus irmãos, daquilo que a gente precisa. Ele sabe daquilo que a gente precisa. Mas precisamos pontuar para Ele, precisamos verbalizar para Ele. Senhor Deus, eu preciso do Teu auxílio. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor Deus. Eu preciso do Seu renovo. Eu preciso da Sua força, Senhor Deus. Pontua para Deus daquilo que você precisa. Eu quero concluir essa mensagem, meu irmão, com o verso 11. E diz assim, lá no verso 11, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A partir de agora, a natureza da nova vida, o qual Jesus os chama, serás pescadores de homens, mas esse tempo é contínuo, é um tempo contínuo, é uma prática habitual em sentido diferente. Agora eles vão pegar para a vida e não para a morte, eles vão pegar vivos, pessoas vivas. Antes eles eram pescadores de peixes, os peixes vivos para a morte, não. Agora é diferente e é um processo contínuo. A minha oração é que Deus nessa noite possa ministrar o teu coração. Ministra o teu coração, fala, Senhor, eu preciso do teu auxílio, Senhor Deus. Eu preciso que essas circunstâncias que têm impedido, Deus, de eu ver, Senhor Deus, de eu contemplar a minha vitória, Senhor Deus, elas sejam apagadas, elas sejam retiradas da minha vida. Circunstâncias que têm atrapalhado, às vezes uma enfermidade. A enfermidade, ela tem esse poder de maltratar as pessoas. Enfermidade que tem levado muitos a óbitos, isso cada vez mais perto de nós, familiares, amigos que têm sido alcançados por essa doença maligna. Sabe, meus irmãos, não permita que esses momentos venham atrapalhar aquilo que Deus tem de promessa para a sua vida.
Baixe sua cabeça e vamos orar. Quero te convidar nesse momento a colocar diante de Deus esses infortúnios que talvez você possa estar passando e você precisa colocar diante de Deus, pedindo a Ele: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me leve para o fundo, para o mais fundo, para que eu seja despertado para um relacionamento pessoal contigo, um relacionamento pessoal contigo. Circunstâncias, elas não devem, meus irmãos, atrapalhar as promessas de Deus para a sua vida. Pedro experimenta isso. Pedro, ele vai viver uma noite de desilusão, uma noite onde a pesca, ela não fecundou, mas ele está diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra. E isso não é privilégio de Pedro só, meus irmãos, isso é privilégio nosso, porque nós servimos a esse Jesus, nós servimos a esse Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, ela foi ministrada ao nosso coração, Senhor Deus, e essa palavra, Senhor Deus, ela vem nos confrontar, Senhor Deus, conosco, porque muitas das vezes, Deus, as circunstâncias, Pai, têm nos levado a desistir, Deus, de prosseguir, têm nos levado a viver uma vida estagnada, uma vida sem propósito, Deus. Mas, Deus, nessa noite, em meio àquilo que Tu falaste aos nossos corações, que tudo é possível para aquele que crê, Senhor Deus. Senhor Deus, se há vidas aqui nessa noite, Senhor Deus, que tem vivido isso na sua vida, que tem experimentado esse dissabor na sua vida, Deus, de circunstâncias que têm atrapalhado, Deus, a esperança, Deus, que tem tirado, Deus, justamente o ânimo dessa pessoa prosseguir. Em nome de Jesus, Pai, que isso seja revertido nessa noite, Pai. Reverte, Senhor Deus, esse quadro na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Senhor Deus. Senhor Deus, que saiamos daqui nessa noite, buscando, Deus, em Ti, Deus, essa expectativa, Deus, essa esperança, Deus, que precisa ser nutrida no nosso coração, que os filhos vão voltar à Tua casa, Senhor Deus. A esperança, Senhor Deus, que o nosso casamento vai ser restaurado pelo poder que há em Jesus Cristo, Pai. A esperança, Deus, que essa crise financeira vai passar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a esperança, Deus, que a unidade da Tua igreja vai voltar, Senhor Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, não permita, Deus, que circunstâncias, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, ofuscar as Tuas promessas para a nossa vida, Senhor. Abençoa, Deus, a Tua igreja neste local, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, Pai. Abençoa, Deus, cada servo Teu que adentrou a essa igreja nessa noite, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que ainda não professaram a fé em Ti, Senhor Deus. Que eles também sejam abençoados por Tua presença aqui nesse local, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração, Pai. Firma, Deus, os nossos pés nos Teus caminhos. Aplane, Deus, os nossos caminhos, Senhor Deus. Esteja conduzindo a nossa vida de acordo com o Teu propósito, de acordo com o Teu querer, Deus. Continue, Deus, ministrando ao coração da Tua igreja, como o Senhor tem ministrado até aqui, Senhor Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Abençoe o pastor Denilson, Deus, que é aquele que tem nesse tempo conduzido a Tua igreja, Deus. Que ele receba de Ti a sabedoria que vem do alto, Deus. Que ele receba de Ti a orientação divina, Deus, para ter a sensibilidade, Deus, de conduzir o Teu povo de acordo com o Teu propósito, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, que o Senhor operou nas nossas vidas nesse dia. Obrigado por cada momento passado na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração, Senhor Deus. É o que nós Te rogamos,
e oramos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da Igreja Batista da Água Branca, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém, Senhor.